Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, hoje a palavra está uma bênção. Deus falou muito forte no meu coração e Ele quer que eu traga uma mensagem para você, porque Ele tem uma obra para fazer e tudo vai começar quando você abrir o seu coração, quando você der lugar ao Espírito Santo. Tem muitas pessoas que recebem a palavra, mas elas não estão dispostas a mudar de vida, a tomar novas atitudes, a se posicionar diante de algumas situações e até mesmo a renunciar ao pecado. E é por isso que muitas vezes você não vê mudança na sua vida. Mas hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode se voltar para o Senhor e Ele se voltará para você. Amém? A Bíblia diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, se você der um passo em direção a Deus, Ele também dará um passo em sua direção. Glória a Deus. E aí eu peço, irmãos, que vocês fiquem até o final, porque depois dessa palavra, nós vamos fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, seu trabalho e tudo mais que for importante para você. Eu também vou orar por aquilo que tem pesado o seu coração. O Espírito Santo já me mostrou que muitos de vocês estão com o coração pesado, sem esperança, sem ânimo para trabalhar, para enfrentar a vida. E parece que essa tristeza na alma, essa angústia nunca sai. Eu vou te mostrar por que muitas vezes você sente essa tristeza, esse vazio. E Deus vai preencher o seu coração com leveza e com paz. Amém? Irmãos, eu quero agradecer também a todos vocês que me acompanham aqui no Brasil, fora do Brasil também. Tem muitas pessoas me acompanhando de vários países e não somente acompanhando, mas compartilhando. Isso é o mais importante, porque assim mais e mais pessoas podem ouvir a mensagem do Evangelho. Então você que tem um parente que ainda não conhece Jesus, que ainda não abriu o coração para Ele, você pode ser um instrumento do Senhor para salvar vidas. Por isso eu peço que sempre vocês compartilhem, envie para aquele amigo que você não conversa há tanto tempo. Deus pode te usar na vida dele, na vida dela. Amém? Lembrando que todo dia, 5 horas da manhã, às 2:30 da tarde e 6 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com vocês e eu quero muito que vocês não quebrem essa corrente de oração, essa corrente de fé, tá bom? Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal. É muito simples, não paga nada, é só você clicar no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Então dá uma olhadinha aí, vê se você já se inscreveu. Se não, é só clicar nesse botão e do lado vai aparecer um sininho. Ative também esse sininho para você receber os próximos vídeos no seu celular, onde você estiver, tá ok? E por fim, eu quero agradecer a todos vocês que já se tornaram membros aqui do meu canal. Irmãos, tem sido uma bênção. Milhares e milhares de pessoas estão sendo ajudadas, socorridas através de vocês. Crianças carentes na África, nas Filipinas, crianças órfãos, eu não sei se vocês sabem, mas nas Filipinas, milhares e milhares de crianças moram nas ruas, porque elas fogem de casa por causa de violência, por causa de abusos, então elas ficam nas ruas, vulneráveis, mas tem um casal missionário que eu tenho ajudado com a ajuda de vocês e eles têm feito um trabalho incrível, tem sido uma bênção. Recentemente eles construíram um refeitório para as crianças e agora estão podendo atender mais e mais crianças e famílias. Então, se você deseja fazer parte desta obra também, clique no botão Seja Membro, está bem aqui embaixo do vídeo e assim você vai poder contribuir com essa obra maravilhosa, tá bom? Irmãos, para começarmos o momento de meditação na palavra e depois a oração, eu quero ler com vocês uma passagem que está no capítulo 2 do livro de Apocalipse e que tem uma mensagem muito importante para nós. Olha o que o Senhor Jesus diz para mim e para você. Sei de tudo o que você faz. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Amém? Irmãos, essa passagem está registrada na carta à igreja de Éfeso, onde Jesus usa o apóstolo João para elogiar a fé, a dedicação daquelas pessoas, mas também para criticá-los por terem se afastado dele. E por fim, Jesus convida eles a analisar os seus erros, se arrepender dos seus pecados e voltarem ao primeiro amor. E essa palavra serve para nós também, irmãos. Quando a gente está naquele primeiro amor, parece que existe uma paixão tão grande, não é verdade?
A gente fica apaixonado por Jesus, pela sua palavra. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era novo convertido, a paz de Jesus era tão forte dentro de mim que eu queria contar para todo mundo daquela transformação que eu estava vivendo. E eu me lembro que eu lia a Bíblia de manhã, de tarde e às vezes até à noite. Eu queria ler a Bíblia toda e em pouco tempo eu já tinha lido todo o Novo Testamento, porque eu estava apaixonado por Jesus. Eu sei que talvez você já passou por isso, você já experimentou esse amor tão grande. Você entendeu o quanto você é pecador e o quanto Jesus te ama e o quanto Ele já te perdoou. E então você começa a pensar: como eu pude viver sem Jesus todos esses anos? Como eu pude ficar tanto tempo longe do Senhor? E aí é nesse momento, irmãos, que nós também passamos pela frustração, porque a gente tenta abrir os olhos das pessoas e a gente percebe que nem todas estão no mesmo ritmo, estão na mesma frequência que nós. Nem todas querem saber dessa transformação, nem todas estão dispostas a mudar de vida. E então você começa a conviver com essa paz, com essa alegria que o Espírito Santo começa a gerar dentro de você, mas ao mesmo tempo você convive com a frustração, com o desânimo, até mesmo porque o inimigo tenta fazer de tudo para que você desanime. Eu me lembro, irmãos, que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu queria frequentar todos os cultos, eu queria participar de todas as vigílias, reuniões de oração, eu participava do louvor, eu participava dos acampamentos que tinha na igreja, tudo que estava relacionado a Deus, a sua palavra, eu queria estar dentro, irmãos. Eu era tão feliz, tão completo, que eu queria dividir essa sensação com a minha família, com os meus amigos. E muitas vezes, eu confesso para vocês, irmãos, eu era um crente chato, um crente bitolado, sabe? Porque eu chegava a levar 2 Bíblias na escola. Eu achava que só dependia de mim para que as pessoas fossem transformadas. Mas aí eu fui me frustrando, sabe por quê? As pessoas começaram a me recusar, as pessoas não queriam ficar perto de mim. Eu me sentia frustrado porque, afinal de contas, Jesus mesmo disse: "Ide por todo mundo e pregai o Evangelho". Mas a verdade é que eu não estava tendo resultados. E somente com o tempo eu fui percebendo que quem faz a obra realmente é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho ouvido muitos testemunhos aqui no canal, no meu Instagram, de pessoas dizendo que foram salvas, transformadas, porque começaram a orar junto comigo aqui de manhã e à noite. Mas, irmãos, tudo isso acontece hoje porque eu aprendi a descansar no Senhor. Eu aprendi a entregar a Ele os meus fardos, minhas preocupações e, principalmente, eu comecei a confiar que quem salva, quem transforma, quem muda o coração de um ser humano, não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que você possa ter esse entendimento também. É através do Espírito Santo que nós somos convencidos do pecado e somos salvos por Jesus. Então, irmãos, essa palavra que Jesus entregou à igreja de Éfeso, ela fala algo muito interessante. Ele diz assim: "Eu sei de tudo o que você faz. Você sofreu por causa do meu nome, com paciência, sem desistir." Então aqui Jesus começa a elogiar essa igreja e ele diz: "Olha, vocês têm sofrido com paciência, vocês têm perseverado." Irmãos, essa palavra é para mim, é para você também. Você tem perseverado, você tem sofrido muitas vezes por assumir que você é de Jesus, que agora você quer buscar as coisas de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa mensagem de Jesus não acaba aqui. E ele continua dizendo: "Contudo, eu tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que você tinha no princípio." Ou seja, você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, eu estou falando aqui da minha história, das minhas experiências. E eu quero dizer para vocês que eu também perdi esse amor ao longo da caminhada. Por muitas vezes, irmãos, por causa das lutas, das perseguições, eu me acovardei, eu parei de buscar ao Senhor como eu buscava. Teve um momento em que eu me frustrei muito na área sentimental, e aí eu não tinha vontade de orar, de ler a Bíblia. Foi uma luta que eu passei. E infelizmente eu não consegui persistir nesse primeiro amor, nessa paixão que eu tinha por Jesus. Por isso eu quero falar com você aqui agora, você que se esfriou na fé depois de uma decepção amorosa. Volte o seu coração para Jesus, porque Ele quer curar a sua ferida, Ele quer te dar um recomeço. Amém? Se você puder ler na sua Bíblia daqui a pouco, leia aí o que está escrito em Jó, capítulo 5, o versículo 17. Lá está escrito que Deus faz a ferida, mas Ele também cura. Então creia que se Deus permitiu essa ferida, Deus quer curá-la também.
Eu sei que infelizmente as pessoas, até as mais próximas, elas podem nos trair, nos abandonar, virar as costas para nós a qualquer momento. Mas Jesus nunca nos abandona. Ele sempre esteve aí com você, enxugando cada lágrima sua, te oferecendo o consolo que você precisa para seguir em frente. E tudo que você deve fazer é parar de ficar se lamentando, focando no passado e olhar agora para Jesus, porque Ele vai te tirar dessa situação. Amém? Não é porque as pessoas da igreja te desapontaram que Cristo também te desapontou. Irmãos, nós somos seres humanos e por mais que nós busquemos a Deus e tentemos viver de acordo com a sua palavra, nós também somos cheios de falhas, defeitos e por isso acabamos nos ferindo e até ferindo ao nosso próximo. Mas irmãos, Deus não é assim. Ele não é como o homem, Ele é perfeito e Ele cuida de você o tempo todo. Então volte para o Senhor, porque Ele vai cuidar dessa mágoa, Ele vai tirar de você todo o mal, tudo aquilo que te desanima hoje. E eu creio, você não chegou aqui por acaso. Deus já está falando contigo e Ele vai mudar a sua história. Amém? Basta que você creia. Pare de focar nos problemas e olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Amém? E aí talvez você esteja se perguntando, mas pastor, como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo voltar ao primeiro amor, aquela paixão que eu tinha pelo Senhor? Como que eu posso me reerguer e começar de novo a nova caminhada com Deus? E aí, quando eu olho para esse texto de Apocalipse que eu li para você, eu percebo que Jesus já nos deixou o caminho pronto, através de 3 passos simples. E o primeiro deles é que você tem que olhar para onde você caiu. Foi isso que Jesus disse para aquela igreja e Ele está dizendo para você hoje. Isso significa que você precisa identificar as coisas que te fizeram se afastar do Senhor. Faça agora aí uma autoanálise, reflita sobre a sua vida e busque se lembrar como e quando a chama do Espírito Santo começou a se apagar no seu coração. Talvez seja um pecado que você deixou entrar na sua vida. Sabe aquele pecadinho que você já tinha resistido a ele, você tinha abandonado e de repente você começa a trazer de volta para você? Você começa a praticar algumas coisas que antes você era mais duro, você era mais persistente e agora você vai cedendo aos poucos. Então veja onde foi que você caiu. Uma vez eu estava perguntando a Deus, irmãos, sobre por que eu tinha me esfriado espiritualmente. E eu me lembro que Deus me trouxe à memória a história de Davi. E a Bíblia conta que Davi era um homem de guerra, ele já era o rei de Israel, mas teve um momento em que ele afrouxou. Ele decidiu não ir para a batalha. E ele começou a ficar tranquilo, só passeando pelo palácio, desfrutando das coisas boas que ele conquistou com muita luta, com muita oração. E foi naquele momento em que ele parou de lutar, ele parou de fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E ali foi a sua queda. Davi, a partir daquele dia, ele caiu em tentação e colheu muitas consequências ruins. A Bíblia diz que enquanto ele caminhava pelo palácio, ele cobiçou uma mulher tomando banho. Aquela mulher era casada, mas ele ficou tão seduzido, ele ficou hipnotizado pela beleza daquela mulher. E naquele momento ele não pensou 2 vezes. Ele mandou os seus guardas, os seus servos, trazerem ela até a sua presença. E mesmo descobrindo que ela era casada, e ela era casada com um soldado de sua confiança, mesmo assim, Davi ficou cegado pelas suas paixões. E ele então decidiu se deitar com ela e ainda mandou seu marido ir para a frente da batalha para morrer. Irmãos, olha que tragédia, olha que terrível é o nosso coração. Tem uma frase que diz assim: os maiores santos estão sujeitos a cometerem os piores pecados. Então você nunca pode achar que é bom o suficiente, que você já é muito santo, não. A Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Então preste muita atenção onde você caiu, porque você vai reparar que muitas vezes você deixou o pecado entrar no seu coração. Muitos pecados que você já tinha vencido anteriormente, de repente começam a retornar na sua vida, tá ok? Preste muita atenção, talvez se foi uma ferida na alma, uma decepção na igreja, na sua própria família. Fique atento aonde você caiu. E aí vem a segunda dica que Jesus nos dá. Ele diz: arrependa dos seus pecados. Ou seja, ore a Deus, peça perdão, reconheça que você errou de deixar o seu primeiro amor
e com isso deixar que outras coisas dominem o seu coração. E não se preocupe com palavras bonitas. Deus não liga para suas palavras. Ele quer saber o que está dentro do seu coração. E a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração sincero, arrependido. E pode ter certeza, Deus está olhando para você agora. Ele sabe das vezes em que você chora, em que você se sente mal por saber que está afastado do Senhor. Irmãos, eu estou falando para muita gente aqui que tem boa condição financeira, nada aparentemente está faltando, mas essa pessoa tem um vazio na alma. Ela conhece a palavra e você que está me ouvindo aqui, você sabe aonde foi que você caiu, você sabe que precisa se voltar para o Senhor. E é por isso que agora vem o terceiro passo que você precisa dar. Jesus disse: volte a praticar as obras que no início você praticava. Ou seja, se antes você costumava dedicar mais tempo amando, servindo a Deus e ao seu próximo, agora você deve fazer isso novamente. Se você participava dos cultos, das reuniões de oração, das vigílias, traga isso para a sua vida novamente, amém? Se você participava de algum ministério na igreja, se você orava mais, se você praticava o jejum e até mesmo meditava na palavra diariamente, comece a fazer isso de novo e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai queimar novamente o seu coração com a presença dele. Você vai voltar a sentir alegria, uma razão para viver, mas para isso você tem que fazer coisas novas. Você tem que arregaçar as mangas, sacudir a poeira e sair da onde você está, amém? Tem pessoas aí que estão me ouvindo que estão no deserto há tanto tempo que elas já se acostumaram com a derrota. Não acreditam que algo novo pode acontecer. Irmãos, tem uma frase do Albert Einstein que diz assim: é loucura continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, irmãos, não podemos querer algo novo se nós estamos fazendo coisas antigas, coisas velhas que já não resolvem mais. Nós precisamos dar um passo de fé e Deus virá em nossa direção, amém? Você se lembra do filho pródigo? Ele estava lá perdido no mundo, longe do seu pai, longe da comunhão com o Senhor, e ele então começou a passar necessidade extrema, e a Bíblia diz que ele via os porcos comendo lavagem, e nem isso era dado a ele. Então, ao passar fome, ao chegar no fundo do poço, ele se lembrou do pai. E ele então pensou: se eu voltar para o pai, eu não vou pedir nem para ser tratado como filho, mas somente como um dos seus empregados, porque até mesmo seus empregados são tratados melhores do que eu estou passando aqui. Irmãos, quando ele decidiu voltar ao pai, o pai, percebendo a sua presença, correu ao seu encontro, lhe deu um grande abraço. E naquele momento ele não o acusou pelas coisas erradas que tinha feito, ele não o castigou, nem julgou pelos seus erros. Pelo contrário, o pai o abraçou, o beijou, colocou uma roupa nova nele, colocou um anel no seu dedo e começou a festejar, porque aquele filho estava morto espiritualmente e agora voltou à vida. Aleluia! E eu creio que muitos de vocês aqui estão passando exatamente pela mesma situação. Vocês querem voltar para o Pai, mas ao mesmo tempo tem aquele incômodo. O que Deus vai achar de mim? Eu tenho vergonha do meu Pai. Irmãos, não pensem dessa maneira. O Pai jamais os rejeitará, pelo contrário, Ele vai restaurar a vida de cada um de vocês. Amém? Então agora nós vamos orar. Se você foi tocado por esta palavra, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. E enquanto isso, eu vou fazer uma oração por você. E no final, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares. Aleluia! Vamos orar então, irmãos. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer profundamente, Pai, por esta palavra tão necessária. Obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa força, a nossa esperança, a nossa salvação. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença agora para Te louvar pelo ar que respiramos, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família. Oh, meu Deus, eu sei que apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, o Senhor permanece fiel. E quantas bênçãos nós já temos recebido. Pai, por isso eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor jamais nos abandonou, jamais apontou o dedo, jamais nos castigou. Nós é que colhemos as consequências ruins pelos nossos atos. Mas neste momento, meu Pai, eu abro meu coração e eu Te peço, ó Deus, que de acordo com a Sua bondade, a Tua grande misericórdia,
Pai, estenda tuas mãos de poder e de amor sobre cada um dos meus irmãos aqui representados. Pai, quantos agora estão aflitos porque sabem que estão pecando, sabem que estão desobedecendo a tua palavra. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor não está aqui para nos acusar. Pelo contrário, o Senhor nos convida hoje para estarmos mais próximos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. E é somente com a ajuda do Teu Espírito Santo que nós conseguimos vencer as obras da carne, as tentações mundanas, os prazeres da nossa carne. Ó, Jesus, nos ajude a voltarmos ao primeiro amor, a nos lembrarmos onde foi que caímos, o que foi que causou a nossa frieza espiritual. Senhor, nós Te pedimos perdão, Pai, por termos nos afastado de Ti, por permitirmos que essa chama do primeiro amor parasse de queimar dentro de nós. Senhor, nós lembramos com muita saudade das grandes experiências que vivemos contigo. Quantas memórias boas nós temos, meu Pai, dos tempos da igreja, dos tempos do louvor, das vigílias de oração. Senhor, nós temos saudades de Ti, Pai, e nós estamos aqui agora abrindo o coração, Jesus. Venha, Senhor, e aquece a nossa alma. Queremos aprender da Tua palavra diariamente, queremos praticar boas obras, queremos socorrer os necessitados. Ó Senhor, meu Pai, esta mulher e este homem que já participaram da Tua obra, já fizeram a obra, já pregaram no altar, já ganharam muitas vidas para Jesus, mas hoje se sentem inoperantes, impotentes. Jesus, tira toda mentira do diabo na mente delas, Pai. Eu não aceito, Pai, que os Teus filhos permaneçam aprisionados na alma, aprisionados na mente por causa do medo, da vergonha, da opinião das pessoas. Pai, em nome de Jesus, fortaleça cada uma dessas pessoas, Pai. Não aceito, meu Pai, que elas continuem aprisionadas no pecado. Jesus, o Senhor nos chamou para a santidade, para a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Então, meu Pai, nos faça lembrar de tudo aquilo que nos dá esperança, de tudo aquilo que nos fortalece contra o pecado, contra o desânimo, contra as decepções, Pai. Quantas pessoas agora, meu Deus, estão decepcionadas, Pai, porque foram feridas na alma, no momento em que mais precisaram do socorro da igreja, no momento em que mais precisaram de uma palavra amiga, de um pastor, de uma liderança. Elas foram machucadas na alma. Oh, meu Pai, eu sei que esse casal, Pai, tem passado por tribulações, esse casal tem enfrentado tempestades, muitos desafios na sua vida conjugal. O amor que antes queimava no coração deles, agora tem se apagado dia após dia, por causa das brigas, dos desentendimentos. Jesus, quebra agora, Senhor, todo o poder do mal, toda discórdia, toda confusão nesse relacionamento. Ó Jesus, coloca a Tua mão de poder, Senhor, e tira toda mágoa, toda tristeza, toda angústia na alma. Jesus, eu vejo agora muitos filhos que foram rejeitados pelos pais, muitos filhos que foram tratados com ódio, com raiva, não receberam amor dentro da sua própria casa. E hoje são pessoas feridas, não conseguem amar ao Senhor, até mesmo porque elas comparam o amor falho de um pai com o Teu amor, Senhor. Ó, meu Deus, cura as feridas, meu Pai, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que jamais nos tratará de acordo com as nossas falhas. Ó Jesus, manda embora agora, Senhor, toda angústia na alma, toda depressão, toda recordação na nossa mente que tira as nossas forças, a nossa vontade de viver. Jesus, restaura, Senhor, cura palavras que foram lançadas contra nós. Jesus, dá um basta nisso hoje. Em Teu nome, Jesus, eu repreendo todo o demônio que tem se levantado contra essa pessoa, que tem trazido mais angústia, mais tristeza, morte, pensamentos de morte. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu mando embora agora todo o mal. Na autoridade do nome de Jesus, todo mundo que está sentindo uma opressão, uma tristeza, uma angústia, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa seja liberta. Você, homem e mulher, que tem sentido uma angústia, um aperto no coração, eu mando embora, em nome de Jesus, todo o mal contra a sua vida e declaro: você é liberto pelo sangue de Jesus e pelo Seu nome, que está acima de todo nome. Senhor, guarda-nos debaixo da Tua proteção, do Teu amor,
e do teu cuidado. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.